Fala nação, beleza? Sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Fla React. Aqui nós temos conteúdo diários para vocês sobre o Flamengo. Então se você é novo aqui no nosso canal e puder nos ajudar a trazer conteúdos diários para vocês sobre o Mengão, deixe seu like, se inscreva, ative o sino e também compartilhe aí nossos vídeos com seus amigos, que aqui você ficará por dentro de todas as notícias de pré-jogo, pós-jogo e análise completa aí falando sobre o Flamengo. Nesse final de semana o Flamengo entrará em campo aí, depois de praticamente uma semana de descanso, uma semana de treino aí, de preparação da equipe de Jorge Sampaoli para enfrentar aqui o Internacional de Porto Alegre no estádio do Maracanã, do Maraca. Nesse vídeo aqui vamos trazer atualizações para vocês do Flamengo. Olha só, o interesse do Zenit no Pedro segue movimentando os bastidores do Flamengo antes da partida contra o Internacional, né, Zenit? Já ia chamar de VT. Vai, roda VT. Agitada antes da partida contra o Internacional no sábado. Mais uma vez, Pedro está sendo um dos nomes mais falados no clube por conta do interesse do Zenit. Os russos já sinalizaram uma oferta de 25 milhões de euros para convencer o time carioca a vender o camisa 9. Além disso, para atrair o jogador, eles indicaram que Pedro ganharia uma sequência de jogos em campo, já que no Fla ele tem ficado na reserva. Mas o Flamengo parece não estar disposto a liberar o atleta. A diretoria analisa Pedro como peça importante para o clube, principalmente para as finais da Copa do Brasil. Enquanto a vida de Pedro continua indefinida, o rubro-negro intensifica os treinos em busca de maior consistência na temporada. Davi Luiz fez atividade no campo com os companheiros. Este foi o primeiro treino que o jogador participou sem restrições. Varela continua sem treinar e segue se recuperando da lesão ligamentar no joelho direito. Para o último jogo antes do fechamento do Maracanã para a recuperação do gramado, os rubro-negros prometem lotar o estádio. Mais de 43 mil ingressos já foram vendidos para a partida. Sem o Maraca, o Flamengo vai colocar os jogos para o estádio Kleber Andrade, em Cariacica. O estádio passa por reforma nos refletores, mas a administração garantiu que estará tudo pronto para a data do duelo. Este será o segundo jogo do rubro-negro em Cariacica neste ano. A última vez foi no jogo contra o Madureira, em que o time acabou ficando no empate em 0-0. Vene, e essa situação do Pedro? Explica direitinho. Não tem situação. Não tem situação. O Flamengo não vai vender o Pedro. O Pedro pode chorar, pode pedir, mas se não for um valor que o Flamengo entenda que vale a venda, o Flamengo não vai fazer. O que eu acho certo. O Pedro assinou um contrato de renovação de contrato em janeiro. Eu acho certo a decisão da diretoria. Mas eu falei isso aqui ontem, eu venderia porque o Pedro está extremamente infeliz e eu já penso lá na frente. Qual é lá na frente? O Pedro cada vez mais está se desvalorizando. Eu não vejo mais o Pedro sendo convocado para a seleção brasileira. Eu não vejo mais o Pedro sendo muito utilizado pelo técnico Sampaoli. Inclusive o Sampaoli tem dado preferência a Arrascaeta de falso 9 e Bruno Henrique centralizado a colocar o Pedro em campo. Então, eu acho que vai ser um jogador que vai se desvalorizar bastante. Mas eu entendo a decisão da diretoria porque dinheiro não é problema para o Flamengo. O Flamengo não precisa mais fazer venda. Aí, supondo que venda o Pedro agora, essa semana, aí o Gabigol se machuca, precisa de um centroavante, não tem o Pedro e perde a final da Copa do Brasil por conta disso. Faz o quê? A culpa vai cair em cima da diretoria. Eu entendo, tá? Eu entendo, mas eu sou coerente. Recentemente eu falei que eu venderia o André no Fluminense por 30 milhões de euros. A grande verdade, Pedrosa, essa situação do Pedro, eu fico chateada pelo Pedro, porque as escolhas que ele fez até aqui sempre mostraram de que é porque ele queria estar vestindo a camisa do Flamengo. Por várias vezes todo o Brasil questionou: Pedro, ano de Copa do Mundo, tu tá sentado no banco e não vai ficar ao titular porque o Gabigol é a grande estrela do Flamengo. E aí ele teve a sorte ou o encontro de Deus de ter o Dorival na vida dele, perto da Copa, e assim ele foi convocado. Mas foi o único treinador que conseguiu tirar o melhor que o Pedro tem a dar. A escolha do Pedro sempre foi estar no Flamengo. Antes do Pedroso falar, só posso fazer um adendo? Além disso, teve a lesão do Bruno Henrique. Que eu acho que teve isso. também, que ele teve a opção porque eu de acho estar que ali. isso aí ajudou muito a vida do Pedro. É verdade. Porque se o Bruno Henrique tivesse à disposição, o Pedro não seria utilizado da forma que ele foi pelo Dorival. Isso é verdade, Venê. Minha cabeça continua a mesma de ontem. Esportivamente, perder o Pedro é bom? Não, é lógico que não. O Flamengo precisa vender o Pedro? Pelo visto, não precisa. Mas o Pedro vai receber uma proposta melhor do que de 25 milhões de euros? Não acredito. O Pedro vai ter uma oportunidade de voltar para a Europa como ele está tendo agora? Difícil.
Até porque ele está indo já para um mercado que é secundário. Que é secundário e terciário dentro do futebol europeu. Verdade. Eu acho que o Pedro quer ficar no Flamengo. Dessa vez, pelo visto, também não é algo que ele quer demais, que ele vai bater o pé. Eu faria a venda. Mas eu entendo o lado do Flamengo também na questão esportiva. Só que como o Vene muito bem trouxe aqui, o Pedro não é a segunda opção do Gabigol. O Gabigol pode fazer de centroavante, o Arrascaeta pode jogar de falso 9, o Bruno Henrique pode ser colocado como centroavante, você pode tirar o Gabigol e colocar o Luiz Araújo, que é um cara que claramente está ganhando moral com o Sampaoli, e que se não fosse o Gabigol jogando daquele lado ali direito algumas vezes, ele já teria ido pro banco, se não fosse o Gabigol, a pessoa Gabigol, o que é o Gabigol pro Flamengo. Que representa. Porque de merecimento, o Luiz Araújo merece ser titular, a verdade é essa. Então o Pedro nessa história toda é o cara que entra aos 35, 40 minutos. Ele se tornou um centroavante, camisa 9. Teoricamente, eu não estou falando que o Pedro é comum, mas pro Sampaoli, hoje no Flamengo, ele é mais uma peça. Ele não é essencial. Então, eu venderia, mas eu entendo também o Flamengo não querer vender. Pedrosa, a gente ainda tem que analisar o seguinte. Estamos falando de um Gabigol que está longe da melhor forma física, longe de ser o melhor Gabigol com a camisa do Flamengo. Isso aí. O Gabigol está em baixa. Ele vive um momento ruim. Eu posso até considerar que é o pior momento do Gabigol com a camisa do Flamengo. E mesmo assim, o Pedro não tem oportunidade. Mas aí entra um outro ponto, que é a questão do contato dele com o treinador. A gente sabe que isso influencia demais no futebol. Você pode ser o melhor cara do mundo, mas se você é como o Neymar lá no PSG. Se você não tá bem com o seu treinador, não adianta. O negócio não vai andar, né, Veni? E aí o Pedro, no momento em que ele pode talvez assumir uma titularidade por conta do Gabigol, ele não tem essa oportunidade. Ele até tem. Mas a questão do bastidor, isso mexe muito com a cabeça do Pedro, porque quando ele entra, ele não tem entrado bem. Tem jogador que passa por cima disso. O Fernando, é quando ele entra... Qual foi a maior tragédia do Flamengo no ano de 2023? De 2023? Caramba, é difícil escolher a pior. Ao Hilal. Eu acho que é a queda na Libertadores pro Olímpia. Verdade. O Flamengo perdendo de 3-1 na Libertadores, o Pedro não entrou em campo. É verdade. Isso aí mostra claramente como que esse treinador conta com ele. Não conta. Isso não conta com ele. Então, se eu fosse o Pedro, eu ia querer sair, pô. Eu ia falar, gente, eu quero ir embora. Então, o Pedro ele já decidiu. Ele quer ir embora nessa janela. A questão é, o Flamengo não quer liberar. O que eu entendo também. Eu falei que se eu fosse dirigente do Flamengo, eu venderia porque o jogador está extremamente infeliz. Eu penso muito também no lado pessoal. Você vê, o cara não está feliz. Não. Gente, o Pedro teve a oportunidade. Para mim, um jogo emblemático foi contra o Cuiabá. Que depois daquela confusão toda, o Pedro começou a titular. E ali ele não mostrou nenhuma vontade. Você percebia que ele está infeliz no Flamengo. Mas é esse momento que a gente consegue ver que nessas situações o Pedro sente. Ele sente. E é o que é o super normal, porque você está trabalhando num ambiente em que você não é sempre o escolhido ou que você acha que não estão te enxergando como uma opção à altura daquela situação, você começa a se sentir desprestigiado. E a gente vê também naquele ponto daquele texto em que ele coloca que estava sofrendo uma questão psicológica. Isso tudo envolve muito também com a performance do jogador. Ele pode ser um fora de série, mas se ele não está num bom grupo, num bom ambiente, provavelmente ele não vai... Vamos pegar aqui um exemplo. Se o problema que o preparador físico teve fosse com o Gabigol, você acha que o Sampaoli ia demorar 14 dias para conversar com o Gabigol? Com o Pedro ele demorou 14 dias, porque ele pouco se importa com o Pedro, a verdade é essa. Relação próxima de Sampaoli e jogador, a gente sabe que já não existe há muito tempo, não é a metodologia de trabalho dele. Agora, se fosse um outro jogador que ele fizesse muita questão de ter no time, que ele escala como titular, um Davi Luiz da vida, eu tenho certeza que ele iria conversar com o jogador no dia seguinte. Com o Pedro, ele pouco se importou. Olha aqui, ô Vene. Quero falar com o Big Boy, só um instantinho. Que horas que a gente vai falar do Fluminense? Já a gente vai falar sobre isso. Já mandei para nossa produção. Se você observar o fardamento que é exigido dos convidados, só o Vanderlei Nogueira tem esse tipo de roupa aqui. É verdade. É verdade. É uma roupa especial que só um homem sofisticado como o Vanderlei Nogueira tem esse tipo. Olha aí, olha o convite do aniversário do poderoso Gabi, né? Que é o poderoso chefão. O convite é o poderoso Gabi. Nossa. Black tie, né? Black tie, gravatinha borboleta para os homens, para as mulheres. Longo. Olha só. Imagina a Lívia Weber vestindo
um vestido como esse? Na festa do poderoso Gabi, na boa, acabou o mundo. Acabou o mundo. Acabou. Eu sabia que ele Um convite desse aí. Um convite cara desse vai fazer uma festa chique. Mas pô, o poderoso Gabi é sacanagem. Olha que eu sou fã dele dentro de campo. Não dá, não dá. A festa é dele. O cara não se veste o cara não se veste de bozo. Pô, mas até pouco tempo ele era o MC, como é que é? Liu Gabi. Ele era o Liu Gabi. Agora é o poderoso Gabi. Ataca em todas as frentes. Pô, eu entendo isso. Agora, vamos lá. Se o Flamengo jogasse com a elegância que ele quer na festa dele, o Flamengo tava na semifinal da Libertadores. Se o Flamengo jogasse de terno, como ele quer na festinha de aniversário dele, o Flamengo ia estar na semifinal. Só que o Flamengo parece estar jogando de chinelo, short furado, e no aniversário dele é gala. A sua festa de adolescente, dona Rosana falou comigo, você foi de Batman. Todo mundo de Batman. Todo mundo de Batman. Agora pode fazer a festa? Poderoso chefão. Inspirado. Tá aqui, ó. Tá no jornal O Globo, coluna do Lauro Jardim. Os convidados terão que ir com trajes de gala e black tie. O evento ganhou até nome, aspas, O Poderoso Gabi. Uma óbvia referência temática ao filme O Poderoso Chefão. Aí ele acrescenta aqui o Lauro. Eliminado da Libertadores, o Flamengo terá semana livre para treinos e para a festa do seu artilheiro. Após a partida contra o Internacional no sábado, o rubro-negro volta a campos apenas no dia 2 para o clássico com o líder Botafogo. Isso aí. Jogo que vai acontecer no estádio Newton Santos, no Engenhão. Ou seja, uma semana livre. Não tem Libertadores. É lógico. Para o Flamengo. O Fluminense tem. Para o Internacional tem. Pro Olímpia tem, pro Bolívar tem. Pro Deportivo Pereira. Pro Deportivo Pereira, vai apanhar de novo do Palmeiras. Mas ele vai jogar Libertadores, vai tomar outra chapuletada, mas vai jogar, vai estar no campo lá. Vai ouvir aquela musiquinha chata, tudo. Pro Palmeiras tem, né? Tem pra todo mundo aí, tem pro River, tem pro Boca, tem pro Racing. Pro Flamengo não tem, mas tem festa do Gabriel. A festa do Gabriel na semana da Libertadores. Agora, falando sério, eu acho o seguinte, eu acho que o jogador tem direito de fazer o que ele quiser, festejar e tudo mais, mas eu acho também que, assim, existe uma questão de bom senso. Ele faz aniversário agora, na próxima quarta-feira, ele completa 27 anos. Isso, na minha visão, assim, toda essa pompa, essa festa, o que para mim isso deixa bem claro, é a opinião minha, tá? Faz a festa que quiser e tal. O torcedor tem um luto pela eliminação. O jogador do Flamengo não tem. Ele não liga. O jogador do Flamengo, ele trata como uma coisa normal. Perdemos, pô, limpa, tá tudo bem. Ele não tem cuidado dos outros. Eu sempre gosto de lembrar o Lucas Prato, que ontem entrou em campo no segundo tempo contra o Botafogo, que está jogando agora no Defensa e Justiça, está em final de carreira, está rodando pelos times lá da Argentina, tentando esticar a carreira. Entrou até mal no jogo no segundo tempo, ele. Não entrou bem, não. Uma vez ele deu uma entrevista lá na ESPN, e eu participei da entrevista com outros companheiros, e ele falando sobre como ele reagia quando ele jogava no Vélez, ele era torcedor do Vélez, né? Depois ele volta agora no final de carreira para essa equipe, e o time perdia. Ele falou, cara, não saía, ficava em casa. Por quê? Porque, pô, a torcida está triste, os meus colegas estão tristes, no meio do elenco eu tenho aqueles que são, além de profissionais do clube, são torcedores do clube, estão duplamente aborrecidos, funcionários do clube. Então eu não vou para a noite, vou sair, me divertir. Falei, cara, ele se resguardava quando havia uma derrota, um resultado ruim, que abalava ali os torcedores. Isso é uma certa cumplicidade, porque o torcedor ele fica mal, ele dorme mal, ele fica dias pé da vida, o rival sacaneia. Os jogadores do Flamengo, talvez salvo uma exceção, eles, para mim, muito claro, não ligam. Eles tratam com muita naturalidade. Perder para o Olímpia é normal, diria aquele outro treinador. É uma coisa, assim, impressionante. E essa festa, toda essa pompa, só mostra isso. Porque olha a falta também até de jogo de cintura, né? Na quarta-feira, ele faz aniversário. Então, em meio à disputa dos jogos da Libertadores, o Gabriel e, consequentemente, muitos dos jogadores que atuam no Flamengo estarão numa grande festa. Mas a torcida não tem motivo para você fazer festa. Cara, uma questão de você ter um pouco de jogo de cintura e de visão de onde você está inserido. Não, Mauro, e eu você é ídolo do clube, cara. Sabe, tá entendendo? Assim, eles não. O luto é uma força de expressão, claro, né? Mas assim, o luto da derrota não existe para os jogadores do Flamengo. Eu imagino, por exemplo, falou aqui do Palmeiras, que se o Palmeiras perde um jogo e é eliminado da Libertadores, eu imagino que os jogadores vão sentir. Eu acho que eles vão sentir. Se o Racing eliminar o Boca, os caras do Boca vão sentir. E não vão fazer festa, não. Até porque se fizer festa lá, tá arriscando a torcida voar em cima deles. Aqui os caras agem com naturalidade. O problema não é a festa, é o contexto, entendeu? Não sei se eu estou conseguindo ser bem claro.
Cada um faz o que quiser, o dinheiro do cara, ele faz a festa que quiser, Lil Gabi, Poderoso Gabi, mas... Mas isso eu discordo. O Poderoso Gabi, nesse momento... Isso é problema dele. Mas é uma vergonha ele botar o Poderoso Gabi nesse momento. Mas aí cada um que faça a vergonha que quiser. Eu digo o seguinte, é a falta de conexão entre a realidade de uma torcida que está muito incomodada e com motivos para isso, e questionando, inclusive, o Gabriel, que não tem jogado bem, tem a sua pior temporada pelo Flamengo. O jogo, o campo e os números mostram isso. E aí eu vou festejar como se não tivesse acontecido. Esse é o ponto. Não existe nenhum vínculo entre a vida dos caras, a rotina deles e o que acontece no campo de ruim, que só abala o torcedor. O torcedor fica incomodado. Ontem o torcedor está furioso. Na quarta que vem, ele vai estar muito mais pé da vida. Porque ele vai ver a classificação do Palmeiras se consolidar, um dos dois argentinos vai enfrentar o Palmeiras, o Inter provavelmente se classificando. Mauro, você não tá... E provavelmente o Fluminense. É isso que eu ia falar. O Fluminense pode jogar a final da Libertadores no Maracanã. De novo. E o Flamengo não. Exato. Então, assim, você tem um contexto, assim, que enquanto a festa estiver acontecendo, outras torcidas estarão... E o Flamengo tem um time muito caro e que foi eliminado por uma equipe muito inferior, tomando 3 gols de cabeça. Eles não ligam, gente. Eu falo isso aqui. Esses jogadores, salvo exceções, sempre tem um ou outro, de repente, que fica mais... Eles não ligam. Eles não ligam porque o sentimento do torcedor, não ligam para o clube, ligam para nada, eles estão preocupados com eles. E você vai saber de mais coisas, provavelmente ainda hoje ou amanhã, assim, de outros jogadores participando de outras ações e tal. É de festas? Não é bem festa, outra coisa que eu vou apurar direitinho, eu passo aqui. Antes de passar para você... Não é vida pessoal, não, tá? É coisas de aparições públicas, que eu acho que, assim, que não combina com o momento. Então. Tem hora, gente, que você tem que... Se você é um jogador de futebol... Você é um astro do basquete, então sofreu uma derrota, você tem que se esconder um pouquinho, sabe? Pô, vai lá e até comemora, né, Mauro? Mas sem chamar tanta atenção. Teve 2 entrevistas na NBA esse ano que chamaram a atenção pelo contraponto. Eu me esqueci agora qual foi o jogador, tem um nome complicado. Isso aí, pessoal. Ficamos por aqui e esse foi mais um corte aqui do nosso canal, trazendo notícias diárias para vocês sobre o Flamengo. Então, se você é novo aqui, puder nos ajudar a trazer conteúdos diários como esse de pré-jogo, pós-jogo, análise completa dos comentaristas, deixe seu like, se inscreva, ative o sino e também compartilhe aí nossos vídeos com os seus amigos. Próximo jogo do Flamengo será nesse final de semana aí, partida válida pelo Brasileirão, enfrentará aí o Internacional de Porto Alegre.